E, pessoal, boa noite. Boa noite, Wagner. Sempre presente aí, né? Sempre atento, né, Wagner? Sempre presente. André, sempre presente também. Boa noite. Bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da diferença entre o PDF simplificado e o PDF completo. O PDF completo, ele é, o nome já diz, tudo o que você precisa saber para passar na prova, pode ter certeza, tá ali. Por isso que cada PDF de, sei lá, direito constitucional tem umas 100 páginas, 120 páginas. Então, tudo que você precisa saber para a prova vai estar ali, pode ter certeza. Você vai aprender tudo numa lambida só? Cara, só se você for o novo Nikola Tesla, o novo Einstein, né? Porque o que se espera é que depois de uma lida ali no material didático, você saiba ali 15% do que está escrito ali. É pelo menos é o que eu espero. 15% eu digo um pouquinho de cada coisa, né? Não vai saber só o conteúdo de 15 páginas e vai esquecer do resto. Mas uma parte bem superficial ali daquele. Porque é muita informação. E a nossa mente não está preparada para absorver aquele tanto de informação. O nosso processo cognitivo, nosso processo de aprendizagem e de interpretação leva é, é, é baseado, né, fundamentalmente nas nossas experiências. Se a gente nunca teve experiência com disciplina do direito, a nossa interpretação vai ser um pouco deficiente, não vai? Vai, né? Muito, né? Sim. À medida que a gente vai avançando e vai se acostumando com a linguagem jurídica e com aqueles conhecimentos, o nosso conhecimento do direito ele vai se internalizando e vai sendo utilizado como, como arcabouço para receber novos conhecimentos. Então, nossa capacidade de absorção vai aumentando conforme o tempo. Tá? Cada vez mais a gente lê e entende cada vez mais do que está escrito ali. Então, o que se espera é que o aluno ele ele aprenda através de um processo de aprendizagem, né? Em ciclo. Então, lê o material todo, absorve uma parte do conhecimento, faz exercícios, depois retorna, lê, aí já absorve bem mais, né? Então, a ideia é essa. O PDF completo, ele pode muitas vezes atrasar o processo, esse processo de ganho de uma noção geral do assunto. Né? E, e acontece sempre também de o aluno se assustar com o tamanho da apostila e acabar desistindo. Então, o estratégia, por essa razão e por outra, lançou o PDF simplificado. O que vem a ser o PDF simplificado? O PDF simplificado tem tudo, todas as informações básicas que o PDF completo contém, né? Mas tem menos exemplos, tem menos exercícios, tem menos pontos mais profundos. Então, o PDF simplificado ele acaba sendo útil, talvez para uma primeira leitura, para um primeiro estudo. Tá? Pode ser que o aluno seja bem sucedido usando exclusivamente o PDF simplificado? Pode ser, mas não, eu jamais recomendaria que um aluno meu fosse para a prova só com o PDF simplificado, a não ser que não houvesse tempo disponível para estudar o PDF completo. Hum?
Então, o que parece uma boa estratégia? Lógico, dependendo do perfil do aluno, dependendo do caso, se o aluno talvez tenha uma experiência com concurso antes ou não, dependendo da distância até a prova, parece uma boa estratégia a primeira passagem no estudo ser através do PDF simplificado, tendo como certo já, tendo como certo a possibilidade de fazer um segundo estudo usando um PDF mais robusto, uma apostila mais robusta com mais informação. Tá? E se não tiver tempo de fazer as duas coisas, aí fica difícil de dar uma resposta certa, porque cada caso é um caso. Aí tem que ser analisado individualmente. Mas parece ser uma boa estratégia isso. Tá bom? Qual é o ponto negativo de você fazer um estudo usando o PDF simplificado, um estudo inicial, né, por todo o conteúdo, e depois um estudo novamente já de aprofundamento, usando uma outra apostila? São dois. São os exercícios, né? Os exercícios da apostila simplificada são em quantidade inferior. Então, quem está seguindo a trilha pode acabar se embolando na hora de fazer os exercícios, porque vai ter menos exercícios na apostila simplificada e a trilha geralmente recomenda os exercícios da apostila completa. Então, talvez tenha que ficar usando dois materiais, um para leitura e outro para apostila. O outro ponto que não parece assim tão positivo é o fato de o aluno ter que explorar de novo um segundo material didático, sendo que o primeiro já estava previamente assim iluminado por ele com os pontos de atenção. Eu sei que eu já falei aqui que o estudo do aluno, ele não o segundo estudo, né, a segunda passagem pelo conteúdo, não pode de jeito nenhum ficar restrito aos pontos iluminados. Só que quando você tem os pontos inicialmente iluminados, você tem duas opções. Ou você dá um foco naquilo ali, que eu considero que é, não é o adequado, você dá um foco exatamente no que você já focou na primeira vez. Né? Ou você dá um foco no que não está iluminado. Né? Então, dá um foco em outra coisa que você não tinha percebido antes. Então, o uso do PDF simplificado, ele é útil, é legal, é interessante, mas o aluno ele vai ter que avaliar esses pontos, é, esses pontos contra, né? Que é o uso dos dois, um para leitura e o outro para exercício, e usar um outro material didático de novo, né? Sem estar previamente iluminado ali. Pode ser que isso faça uma diferença. Para os meus alunos, que eu acompanho regularmente, eu dificilmente mando o PDF simplificado, tá? Dificilmente. Mas o PDF simplificado ele é uma boa ferramenta para isso que eu falei, para você fazer uma boa passagem, uma primeira passagem no estudo, considerando que você vai ter um, um segundo momento de aprofundamento. Quem está estudando para a PRF, no caso do André, né? Está estudando para a PRF só vai acontecer em 2023, provavelmente no segundo semestre, tá? Não é o caso dele porque ele já estudou, né? Então ele não precisaria usar essa tática. Mas quem estivesse começando agora, seria interessante pegar o PDF simplificado primeiro para leitura? Sim, sim. Você ia acabar avançando mais rápido
ia entrar na fase de aprofundamento mais rápido. Com certeza vai dar tempo de fazer isso, porque a prova só vai ser daqui a 1 ano e meio ou 2 anos, né? Então, entre 1 ano e meio e 2 anos que a prova vai acontecer. Tá? Então, então, tem que ser avaliado de acordo com cada caso, concurso, né? O da PF-PRF eu tenho certeza absoluta que não vai ser esse ano. Vai ser só ali no segundo semestre de 2023, possivelmente no final do ano. Então é um caso que eu já falo fico tranquilo de falar indiscriminadamente em qualquer caso que seria bom. Outros concursos aí eu já tenho que ver a data, assim, né? De certeza. É mais difícil ter certeza de segurança que vai ter só daqui a um tempo. Né? Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu acabei falando rápido. E agora eu vou abrir espaço para as perguntas de vocês. Alguém? Quer fazer? Pode ser só pergunta sobre qualquer outra coisa. O que determina essa questão, principalmente, é o tempo, né? Que tem para É, estudar esse concurso. sim. Você tem que ter uma certa segurança de que vai dar tempo de você ainda fazer um aprofundamento, né? Tem que ter uma certa segurança. Agora, se estiver constatado que não vai dar tempo de fazer assim 2 passagens no conteúdo, aí é uma outra análise, é uma outra decisão que você tem que tomar. E aí, eu avanço mais usando o PDF simplificado e vou para a prova só com o PDF simplificado, ou eu avanço menos no conteúdo, cumpro menos itens do edital, mas usando o PDF completo e, consequentemente, tendo maior robustez naqueles assuntos. Né? Então, é uma outra situação. Essa situação de não dar tempo nos leva a essa análise, decisão. Beleza, então se não vai dar tempo, o que eu faço? Eu cubro mais tópicos com mais superficialidade, com menos profundidade usando o simplificado, ou eu cubro menos tópicos com mais aprofundamento usando o PDF completo? Porque não vai dar tempo de fazer os dois até a prova. Aí, Professor, aí isso demanda uma análise de cada matéria. Demanda uma análise da relevância de cada matéria e da importância de cada matéria na prova e da dificuldade do aluno em cada disciplina. Né? Então, para isso não existe uma resposta padrão para todo mundo. ô professor, lembrando que é muito difícil você determinar qual matéria você deve estudar mais ou menos, porque igual da PRF, da última vez, redação oficial teve 4 questões. Tipo assim, quem diria que redação oficial, uma matéria até curta, que ninguém dava tanto valor, teve tanto peso numa prova igual o nível da PRF. Então, às vezes, o aprofundamento, se eu tivesse me aprofundado profundo nesse item, com certeza eu teria ido muito bem. Só que, tipo assim, às vezes é muito difícil selecionar. A gente sempre vai pelo que mais cai na prova. O que mais cai em tal matéria? Ah, é isso daqui, vamos aprofundar mais. Só que às vezes a banca está cada vez se inovando mais, pegando trechos das minúcias. Então, às vezes Uhum, é bem complicado, entendeu? O simplificado, igual o senhor falou, às vezes é a solução para você conseguir pelo menos dar uma passada em tudo, 1, 2 vezes, se for possível. É um ponto a se pensar. E quem realmente tem tempo para estudar o completo, igual você já falou no início do vídeo, ele é completo mesmo. Dificilmente vai ter alguma coisa que você não estudou. Às vezes vai acontecer, igual eu fiz a prova, de não lembrar. Eu não uhum, lembrava de muita coisa. Tipo, eu fiz a prova sem. Tipo assim, eu falava assim, nossa, eu já vi isso, só que eu não lembro o que que era. uhum, Então, esses pontos aí que deve ser observado. uhum. Interessante o que você falou, né?
Depois que o pessoal descobriu que dá para fazer uma análise estatística a respeito do que mais cai, passou a ser propagado que para passar em concurso você precisa só estudar aquilo, que é uma grande mentira. É uma grande mentira, né? Pode ser que você passe estudando só aquilo? Pode ser. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. A minha estratégia de preparação para a Receita Federal em algumas disciplinas foi um pouco nesse viés por conta do tempo curto de preparação que eu tive para essa prova especificamente. Se eu tivesse mais tempo disponível, eu iria continuar usando essa estratégia de só estudar o que mais cai? É claro que não. Né? Então, essa análise estatística, estudar focado na análise estatística pode dar certo? Pode dar certo, sim. Tá? Agora, é certo que vai dar certo? Mas é claro que não. É claro que não. Tá? Essa análise estatística serve para dar uma atenção inicial especial. Estudou tudo, beleza, estudou tudo. Já garantiu ali questões fáceis e médias de todos os assuntos. Qual a próxima etapa? A próxima etapa é ganhar profundidade. Vamos ganhar profundidade em tudo ao mesmo tempo? Não. Vamos priorizar o que mais cai. Beleza. Vamos priorizar o que mais cai. Mas aí você já tem ali. Você não está zerado nas outras coisas. Não está zerado. Ah, já aprofundei no que mais cai. Estou satisfeito? É isso? Tranquilo? Fecha o balão? Fechou? Não. Agora a gente vai se preparar para uma eventual novidade da banca. É essa a filosofia que eu uso para montar as estratégias de estudo para os meus alunos. Claro que sempre existe a questão do tempo, do tempo de preparação, da viabilidade de inclusão em uma determinada disciplina mais difícil ou não. Né? Às vezes a disciplina tem um bom percentual de estatístico, né, de cair na prova, mas é um negócio extremamente difícil que talvez não compense para um determinado aluno estudar. Exemplo clássico, estatística na prova da PF. Eu aconselhei inúmeros dos meus alunos a não estudar estatística. Inúmeros. E muitos casos de sucesso, muitos aprovados que eu tive. Muitos aprovados. Aconselhei a não estudar estatística desde o início da preparação? Não. Mas a partir de um determinado momento que eu identifiquei, bom, eu acho que a partir de agora é inteligente, é sábio abandonar essa matéria. Aí eu falei com cada um, bom, olha só, eu acho, pela minha experiência, que é legal você abandonar essa matéria. O que você acha? Eu pergunto a opinião do aluno também, né? O que o aluno pensa. Eu levo em consideração. Beleza, vamos abandonar isso aí. Então, tem que ter cuidado com esse negócio de focar na estatística, só cai aquilo. Mas muito bem apontado aí, André. Muito bem colocado. Ô, professor, Professora, Pode falar, Wagner. Wagner não perguntou hoje. professora, assim, eu gostaria de saber, assim, quais os tipos de revisão existente. E eu ouvi falar sobre uma revisão sobre a curva do esquecimento, como seria e se dá para adotar nos estudos para concurso. Então, eu acho que eu já gravei um vídeo aqui nesses nossos encontros falando sobre revisão. Se eu não gravei, eu ainda vou gravar. Mas eu tenho quase certeza que eu já gravei e que está no canal. Essa sua pergunta, para eu responder adequadamente, ela pode demorar umas 2 horas, cara. Tá? Essa é uma pergunta de
de uma resposta adequada demora pelo menos 1 hora de resposta. Então dá uma olhada lá no meu canal, dá uma vasculhada lá, olha no grupo do Telegram. O grupo Telegram eu mandei todos os links das nossas Vou reuniões. verificar. Mas se eu não fiz, eu faço. Se eu não fiz, eu posso não ter enviado o link para o seu grupo, porque eu estou com mais de um grupo de alunos. Cada grupo tem 20 alunos, o seu grupo é de tribunal, eu não sei se para o seu grupo eu mandei o link lá, porque o seu grupo começou depois. O seu grupo começou no dia... Começou bem depois, porque o pessoal demorou muito a entrar no grupo. Então, eu acho que foi isso. Mas em breve eu vou enviar o link lá, tá? Fica tranquilo. Ok. Show de bola. Que mais, pessoal? Ô, professor, o que você falaria para o aluno que está começando agora, para ele não desistir, tipo assim, porque você trilhou esse caminho, teve aqueles momentos de altos e baixos, tipo, no início é meio difícil, e o que você falaria para aquela pessoa que já está na jornada aí uns 2 anos, 1 ano e meio, que já está assim, cansado já de ver, né? Tipo, Olha, cara, como coach há 10 anos, sei lá, 8 que você falou que você tem, né? não, Nessa assim, trilha aí, o que você diria? profissionalmente, eu tô desde 2016 na estratégia. Agora, exercendo essa função de ajudar as pessoas nesse meio de concurso, de estudo, é desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu já fazia isso já. Eu passei lá no concurso da Marinha e vinha sempre alguém me perguntar, me pedir ajuda, auxílio. Até os próprios colegas mesmos de turma da Marinha, quando tinha, assim, provas difíceis e precisava de ajuda, eu ajudava, eu ficava lá. Muitas vezes eu ficava no quartel, na academia, né? Nos finais de semana, estudando com o pessoal. Então, não profissionalmente, por vocação, eu faço isso há muitos anos. Agora, o que eu tenho para falar para quem está começando e para quem já está na jornada? É uma coisa muito simples, uma filosofia muito simples, e que eu falo sempre. O sacrifício é temporário, mas o benefício é permanente. Você quer sofrer um pouquinho por, sei lá, 2 anos e, e ficar com o burro na sombra pro resto da vida, ou você quer passar aperto para sempre? Tem alguma. É difícil fazer essa escolha? Eu acho que não, né? Então, para quem está começando, eu falo isso, para quem está no meio da jornada também, mas para quem está no meio da jornada ainda é pior, porque já investiu um bom tempo, né? Já começou, né? Então, porra, vai largar no meio do caminho, vai deixar uma coisa pela metade, pô, né? Vai jogar seu tempo fora, vai desperdiçar seu tempo fora. Conclui, cara, né? É uma porta que está aberta para todo mundo, cara. É só você ter boa vontade, ter honestidade de propósito, tá ali firme no seu coração, que é isso que é importante para sua vida. E você consegue, pô. Você consegue. Todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma Constituição. Não tem diferença nenhuma entre eu e vocês. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não tem nada, 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 nada diferente. Nada, nada diferente entre vocês. A única diferença, sabe o que é? É que cronologicamente eu comecei antes. Eu comecei primeiro. Eu comecei antes. É a única diferença. Mas de resto não tem nada. Não é nada diferente. Tudo igual. Logicamente que as experiências que eu acumulei é diferente, né? Por isso que hoje eu tenho condição de estar aqui falando com vocês.
Mas quem trilhar o meu caminho, daqui a alguns anos também vai poder fazer a mesma coisa que eu faço, se tiver gosto por isso, né? Por ajudar o próximo, entendeu? Mas é igual, cara. Se eu conseguir, eu tenho certeza absoluta que todos vocês conseguem. Só ter honestidade ali de propósito, ter firme no seu coração, que você quer aquilo, que aquilo é importante para você. Fazer um esforço sábio, ter um esforço sábio, porque você pode se esforçar de uma maneira não inteligente. Agora você pode se esforçar com sabedoria, para o seu esforço ser eficaz, né? Então, é isso, cara. É só você querer, querer. Tudo te é possível. É só você querer mesmo, de verdade. Eu acredito muito nisso. Eu não estou falando isso por demagogia. Eu realmente acredito nisso. Respondi a pergunta? Show de bola. Ou você quer mais? Não, tranquilo. O que mais, pessoal? Vocês querem perguntar? Alguma coisa a mais? Nada? Beleza. Essa semana ainda a gente ainda vai ter mais um encontro ao vivo, exclusivamente para perguntas. Se algum de vocês não tem pergunta agora, mas sobrevier uma pergunta depois, curiosidade, sei lá, dúvida, qualquer coisa, aí a gente, aí a gente fala na ocasião, beleza? Mas se não tem mais dúvidas, eu agradeço a participação de vocês e vamos estudar. Que ainda 9 horas ainda dá para estudar. Beleza? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.